O tema de hoje é um tema bastante peculiar, diria eu, né? Cria algumas brigas aí entre a família e por isso a gente deve iniciar o nosso planejamento com a cabeça ainda bem fresca, bem tranquila, para que tudo transcorra da melhor maneira possível por esse tema que é tão polêmico. Primeiro, eu costumo dizer para os meus noivos que cada um de nós sabe exatamente como lidar com a nossa própria família. Então essa conversa ela deve ser separada. A noiva deve conversar com seus pais e o noivo deve conversar com os pais dele, em separado, sem gerar uma exposição um do outro à frente de sua família. A gente sabe exatamente como lidar com a nossa própria mãe, né? Então eu acho que essa é a dica que é valorosa para o início dessa conversa. É lógico que casamento a gente sabe que é comunhão e é uma oportunidade da gente querer conciliar e agradar todos os gostos e todas as pessoas. Então é muito legal você e seu noivo rascunharem a primeiro momento o que estão pensando sobre a composição dessa lista, mas depois cada um de vocês consultar as suas famílias para ver se realmente vocês estão pensando igual. Que pode ser, para sua surpresa, que nesse momento seu pai ou sua mãe, seu padrasto ou sua madrasta queiram incluir 10 convidados extras e arcar com essa despesa por si só. E a gente às vezes fica com certo remorso de fazer determinados cortes, né? Isso é algo que vocês devem estar pensando, né? Juntos, conversando, dialogando para alinhar essa expectativa. E aí vocês sempre me perguntam, mas Dani, e os filhos dos meus amigos, e os filhos dos meus tios, os primos de terceiro grau, enfim, gente, a gente precisa entender que existe um orçamento limitado e para que a gente tome essa decisão, a gente tem que entender onde a nossa perna alcança para também entender qual é o estilo do evento que a gente quer fazer. Por isso mesmo a gente deve iniciar o planejamento por ele, com muita atenção em como construir essa nossa lista de convidados, tá certo? Aqui no Espaço Paradisos nós somos a casa mais flexível em relação a esse item e a gente só cobra crianças acima de 10 anos. Quase sempre isso é muito menos e, portanto, gera um custo adicional a vocês. Vou seguir em frente falando um pouquinho para vocês sobre como compor essa lista, quem a gente deixa de fora, quem a gente deixa dentro. O tema que sempre dá briga também é com relação àquelas pessoas que não estão mais hoje, vamos dizer assim, no nosso dia a dia, né? A vida é muito louca, né? Ela dá muita volta e às vezes um amigo de infância, ele não tá mais com aquela amizade tão ativa. Se você tem uma questão orçamentária, a gente deve realmente selecionar as pessoas que contribuíram e contribuem para a relação de vocês. E aí sim, eu acho que tem que ser os parentes mais próximos, sem sombra de dúvida, e os amigos ou as amizades que estão nesse momento mais ativas, de uma forma mais importante para vocês. Agora, se o orçamento nos permitir, por que não convidar aquele amigo da infância, né? Gente, queria falar com vocês de algo também que parece que vocês estão cada vez mais deixando em desuso. E o protocolo etiqueta, ele serve para algumas coisas, né? Então, quando a gente escreve um convite, primeiro ele precisa ser impresso, tá? Nada de convites online, esquece isso. Deixa, de repente, pro save the date, né? Você tá fazendo alguma coisa mais moderna, um videoclipe, mas o convite do casamento, ele precisa ser impresso. Ele dá um toque de formalidade, dá um toque de pessoalidade e ele já traduz nesse ato de convidar uma série de coisas importantes para vocês dois, como o tipo de espaço que foi escolhido, a paleta de cores da decoração. Esse convite impresso, ele informa para vocês também, ou para aquele que o recebe, melhor dizendo, né? O tipo de expectativa de traje que vocês esperam que os convidados vistam, né? Como eles venham ao casamento. A gente precisa perceber que a formalidade do convite vai dar a quem recebe uma característica, um tom a mais de percepção de que não é de calça jeans que você vai a esse casamento. Então, para vocês ficarem ligados aí, tá rodando aqui, tá um pouquinho lenta a nossa internet, peraí. Me ajuda aqui, amigo. O meu assistente vai achar a tua pergunta, calma, vai dar tudo certo. A few moments later. Vocês estão me dizendo que o meu noivo tem 2 empregos. A Erika tá me mandando essa dúvida. Tá trabalhando bastante, né? Eu gosto assim, noivo que tem mais de um emprego, quer dizer que o nosso orçamento vai ficar mais elástico. Gostei desse noivo. E fez amigos íntimos nesse trabalho, pelo que eu tô entendendo, né, Erika? E também tem as igrejas, enfim, estão loucos. Porque às vezes a gente faz parte de uma congregação de mais de 1.500 membros. Então a gente precisa estar atento a isso, né?
E aí já a questão dos 2 empregos, ai, Érica, aí você realmente, se ele fez amigos íntimos, a gente tá falando de uma outra coisa. E realmente é específico, né, do seu noivo, né? E aí, como eu costumo dizer, tá na hora de parar de fazer amigos, né? Se a gente tá com problema de enxugar a lista por conta da limitação do orçamento, tem gente que faz amigo na fila, tipo eu, né? Meu marido, na época do nosso casamento, me proibia até de sair de casa, como ele brincava comigo. Portanto, eu acho que a seleção das pessoas, ela tá muito pertinente, né, nesse ponto. A gente deve pensar que tem que ser pessoas que realmente nos querem bem, que contribuem para que essa relação, e uma relação, gente, é cheia de desafios, né, quem diz que não mente. Então, evidentemente, você tem que fazer essa reflexão. Tem que ser pessoas, pessoal, que realmente ajudam a vocês no dia a dia, né, a alcançar melhores resultados nessa relação. Érica, acho que eu respondi, né? Porque normalmente a gente tem uma margem de faltosos em torno de 20%. Essa margem ela pode aumentar se 30% da realidade do nosso mapa da lista vier de outra cidade, né? Porque nesse caso a gente pode ter um número de faltosos mais expressivo. E aí, quando a gente trabalha com essa margem para poder criar uma elasticidade maior, a gente deve se preparar contratando junto com a casa ou com o cerimonial um serviço para nós, né, o Wedding Planner, que é um serviço fundamental, é um serviço de RSVP. Mas esse assunto da confirmação de presença é um assunto que eu quero explorar mais à frente. Eu queria lembrar vocês sobre a subscrição. O convite vem no nome do homem, então vocês vão preparar essa lista de convidados com o cabeça da família, né? E ainda hoje, não vai ser diferente em 2020, o núcleo familiar é comandado pelo sexo masculino, tá? As meninas ficam furiosas comigo quando eu digo isso. Não fiquem chateadas, que isso não muda em nada a nossa importância, tá? E aí, meninas, queria lembrar vocês que a gente pode estar colocando o convite também no nome da sua amiga. Não poderia ser aos amigos Éber Viana e Jussara Cavalcante, se eles forem casados e não tiverem mudado o nome, né? A sua amiga não mudou, não incluiu o nome do marido no nome dela, que é muito comum hoje, cada vez mais. Se eles tiverem o mesmo sobrenome, poderia ser os amigos Éber e Jussara Cavalcante. E família, se você estender os filhos, ou até aí, porque só o casal que está sendo convidado. Os casamentos homoafetivos, você não vai botar a esposa nem a marido, né? Você vai colocar o nome dos dois. E aí, se você não sabe, é necessário que você entre em contato para você verificar e fazer a melhor composição, tá certo? Agora, a gente tem também um convite principal, que eu costumo brincar com vocês, que é do solitário, né? Ele é viúvo, divorciado, ele é solteiro, aquele teu amigo encalhado mesmo. O convite vai só no nome dele. E dentro desse convite, se o seu orçamento lhe permitir, diz a etiqueta, e nós cerimonistas ficamos felizes quando vocês honram com o nosso trabalho, de colocar 2 convites individuais dentro desse convite grande, do convite principal. A gente diz que nessa faixa etária, em que as pessoas normalmente se casam, que é dos 25 aos 45 anos em média, as pessoas não vêm a um casamento desacompanhados. Agora, se ele é seu amigo do peito, né? E tu sabe que o cara tá encalhado mesmo, doido pra conhecer alguém interessante no casamento, e você tem essa proximidade e uma restrição orçamentária, você fala com ele que você só vai estar convidando ele. Eu acho que a gente precisa ser um pouco mais moderno nesse momento, né? Mas eu realmente não gosto daquela bagunça que vem à lista e aquela informalidade total na subscrição do convite, porque aí começa a gerar um equívoco do que festa nós vamos produzir, né? E aí a gente começa a abrir aí uma série de possibilidades e vocês ficam chateados quando aqueles amigos não vêm trajando a roupa que vocês gostariam. Exatamente porque você não se atentou que esse cartão de visita, esse abre portas, o convite nada mais que isso, né? Ele dita o que está por vir. Então, é lógico que é um percentual menor do nosso nível de investimento do orçamento global do evento. A gente costuma dizer que vocês vão investir na linha de papelaria cerca de 3% do valor global, mas ainda assim ele precisa estar muito bem relacionado e eu, como decoradora, vou fazer uma série de observações para vocês futuras quando nós tratarmos da identidade visual. Obrigada pelo prestígio, obrigada a vocês que conectaram com a gente. Não deixem de mandar e-mail, vou ter um imenso prazer de responder as dúvidas de vocês, seja você ou não minha cliente. Tá bom, meninas? Beijo!